Salve, minha gente, boa tarde, boa noite. Voltamos à nossa conversa sobre geografia. Estamos justamente neste momento absolutamente delicado de discutir o significado de paisagem e, como já antecipamos na parte sobre ensino de geografia, essa passagem, da postura do sujeito que é capaz de transformar a percepção da paisagem na percepção do território, isto é, constituir-se, então, enquanto órgão. Para que a gente possa fazer esse caminho com toda a calma, com toda a sustentação teórica que ele merece, porque, de fato, é algo bastante complexo, hoje eu estou aqui até com um papel na mão, com uma espécie de roteiro. Esse papel aqui que eu tenho vai aparecer aí para vocês, na forma de texto, algumas partes daquilo que eu vou falar é uma citação, são citações, vocês vão ver por escrito na tela, ok? Duas coisas que me chamaram a atenção aqui e que acho que vale a pena a gente informar. De alguma maneira, esse vídeo de hoje, ele se reporta a um texto que eu fiz em 1995, faz 25 anos já. E esse texto foi publicado aqui na Espanha pela primeira vez, a primeira publicação dele foi aqui, depois apareceu no Brasil. E eu, naquela época, estava, digamos, fazendo vários exercícios que acabaram constituindo o meu livro A Reinvenção do Espaço. E dentro desse exercício, então, um deles, que eu dediquei ao meu grande amigo João de Castro, e envolvia uma reflexão sobre este movimento, esta condição de perceber o mundo, de ver o mundo, de ordenar o mundo, de colocar ordem no mundo. E este artigo, então, fala justamente de uma das nossas tradições mais próximas do ponto de vista da proximidade cultural, não necessariamente mais próximas do ponto de vista do tempo, digamos, em que ela foi escrita ou gerada ou criada. Na verdade, se trata do livro do Gênesis. E esse livro é o primeiro livro da Bíblia cristã, é um livro também que introduz o Torá, que é o texto judaico, e também é base para a religião islâmica, e os textos do Alcorão. Então, de alguma maneira, isto que nós vamos dizer está na base, está com ponto de partida, da construção cosmológica, da ideia de mundo, de como compreendemos o mundo, entre as três mais importantes religiões do mundo, religiões monoteístas, e que têm na tradição judaica, e depois isso se estende para digamos, para o mundo todo praticamente, principalmente em função dos movimentos de colonização, primeiro de centralização a partir do Império Romano, envolvendo então a disseminação do cristianismo, e depois o processo de colonização que vai levar então o cristianismo para o que veio a ser o continente americano, o que já se conhecia como continente africano, e mesmo para a Ásia e parte da Ásia, então, que vai assumir essas tradições, essa tradição do qual o Gênesis, de alguma maneira, dialoga de forma importante. A grande questão para nós nesse vídeo é a gente entender este movimento, esta passagem entre a observação e o ato, entre a verificação e a organização, esta coisa que, de alguma maneira, este conjunto de atitudes que, do ponto de vista dos primeiros versículos do Gênesis, são atitudes da divindade, são atitudes de Deus, nesse caso, mas que são atitudes, na verdade, que estão muito centradas ao comportamento humano, de uma maneira bastante geral.
Por isso que, de alguma forma, a leitura do Gênesis, por parte de culturas tão diversas, tão diferentes, com fundamentos tão diferentes, parece ser algo que faz muito sentido. Então, o ponto de partida para nós, iniciamos então com uma frase que é a primeira frase do Gênesis, né? Eu vou ler aqui, que é: no princípio Deus criou o céu e a terra. De alguma maneira, essa ideia, não é? Quer dizer, que está colocada no Gênesis, dá sentido àquilo que eu quero dizer de Deus, né? Quer dizer, eu olho para mim como um ser humano, ou seja lá o que eu seja, e digo então que esta minha condição de existir no céu e na terra, de estar como um elemento que compõe, ou como que participa, ou que tem sustentação para sobreviver nessas condições, a base de tudo isso, o que antecede tudo isso, existe, portanto, uma antecedência, e o que antecede tudo isso é um ato da divindade. A princípio, Deus criou o céu e a terra, e essa é a ideia. Mas a terra, e aí vem ainda no primeiro capítulo, tudo que eu vou dizer aqui é do primeiro capítulo, no segundo versículo, que diz assim: a terra, porém, estava informe e vazia. Quer dizer, nesse sentido, ela não tinha forma, ela era informe e vazia. Sobre ela pairava o Espírito de Deus, que vagava de um lado para o outro, sabe-se lá, mas assim, de alguma maneira, como os autores pensaram esse tipo de coisa, é outra discussão que nos levaria aqui, nos tiraria do rumo. Mas, de qualquer forma, a grandeza disso, né, quer dizer, existe aí uma poesia que está envolvendo esse tipo de afirmação e que dá então o sentido de que Deus cria o céu e a terra, mas a terra, neste momento, assim como o céu, e a gente vai ver isso também, era algo completamente disforme, não tinha forma, não tinha ordem. Isto era uma questão fundamental. Então, quando Deus cria o céu e a terra, olha para essa coisa absolutamente confusa, caótica, né? E vai começar a colocar ordem nisso. E aí Deus disse, já no versículo 3 até o 5, exista a luz. E a luz existiu. E Deus viu que a luz era boa. Isso era uma coisa interessante. Todas as criações de Deus nesse momento, elas são absolutamente experimentais. Deus cria e aí ele observa que aquilo que ele criou é uma coisa boa. Mas ele observa depois de criado. Isso é uma coisa interessante do ponto de vista da imagem que os autores desse texto tinham da divindade. Não é? Uma coisa bem bonita e tal. E chamou de luz o dia e de trevas a noite. E fez-se tarde e manhã, e aí rodou o primeiro dia da criação. É interessante, né? Deus cria a terra e o céu, uma coisa disforme, uma coisa completamente caótica, e depois que cria o céu e a terra, ele começa a botar ordem, então, naquilo que ele criou. Porque a sua criação, de alguma maneira, ela não expressa a ordem que ele imagina seja a ideal. Então ele começa a botar ordem. A primeira coisa que ele faz é separar a luz das trevas. Se ele separa a luz das trevas, isso significa que luz e trevas estavam misturadas, que eram coisas que se fundiam uma nas outras, uma na outra. É interessante, a ideia é fantástica, fantástica. É um texto fantástico e que chama atenção, né, que nos leva a imaginar, leva a imaginação ao limite. E aí Deus disse naquela parte informe que é o céu, né? E aí ele diz assim, faça-se o firmamento. Isso já mais um pouco para frente, no versículo seguinte. E aí Deus fez o firmamento, separou as águas que estavam sobre o firmamento daquelas que estavam sobre o firmamento, daquelas que estavam acima do firmamento. E assim se fez. E Deus chamou o firmamento de céu e fez-se tarde e manhã, o segundo dia. Isso é interessante, eu acho que nós podemos, do ponto de vista do texto bíblico e em função aqui do vídeo, acho que nós podemos parar por aqui, porque isso, vamos assim, nos levaria a horas e horas e horas de conversa, não é?
Mas aí vocês podem pegar a Bíblia que vocês têm aí em casa e acompanhar, né, e olhar esse texto e verificar, e aí, bom, podem delirar à vontade. O que é muito interessante nesse jogo, né, que eu acho que vale a pena a gente observar, é que Deus, ao criar a Terra, a cria disforme. Depois de criá-la, todos os seus atos, que vão de colocar o Sol no devido lugar, a Lua no devido lugar, as estrelas no devido lugar, a água no devido lugar, as terras secas no devido lugar, isto é um processo de ordenação. Aquilo que nos aparece na sua imediatidade aparece enquanto caos. E aquilo que vamos fazer com o caos vai depender muito daquilo que queremos, de tudo isso. E Deus, então, neste processo, vai transformando, do ponto de vista da linguagem que nós temos hoje e do ponto de vista da reflexão geográfica, que busca, de alguma maneira, os seus fundamentos culturais na profundeza da história, vai nos permitir refletir, então, esta passagem que vai da percepção, da caoticidade das relações para a sua ordenação, da saída da pura e simples paisagem para o território, e o entendimento, então, de que o território é a paisagem do ponto de vista da sua ordem. Acontece que nenhuma ordem é ordem em si e para si. Nenhuma ordem se resolve enquanto ordem porque é uma ordenação. Nem mesmo num texto tão antigo e tão bonito e tão poético como os primeiros versículos do Gênesis. Esta ordem é a ordem de um objetivo. É a ordem do entendimento de uma determinada função, da busca de um determinado projeto, da construção de uma determinada coisa que, obviamente, os autores já sabiam como era. Até porque, quando os autores escreveram esse texto, eles já viviam, obviamente, no planeta Terra, não é? Então, de alguma maneira, todo este processo, não é, que vai da percepção, né, da necessidade, como diria Hegel, ou da condição de Deus como Criador do céu e da terra, esta criação, ao mesmo tempo em que cria a necessidade da ordem. Então, os 6 dias, né, que antecede o seu descanso, na verdade, são dias de ordenação. São dias em que a paisagem, o caos, a percepção genérica se transforma em objetivo, em ordem, em distribuição, em uma coisa aqui, outra lá, uma serve para isso, outra serve para aquilo. E isto, fundamentalmente, é o ponto de partida da nossa cultura. Eu diria que, de alguma maneira, isso nos permite afirmar com tranquilidade, não é, que esses discursos da geografia, que a condição de falarmos geograficamente do mundo está de fato nas raízes da nossa cultura. Talvez de uma maneira que a gente nem perceba. Nós fazemos isso cotidianamente e achamos que isso faz sentido, só não damos o nome de geografia para isso. Mas, de qualquer maneira, quando nós pensamos na ciência geográfica, na constituição da sua tradição, nas perguntas que fazem sentido do ponto de vista dessa corologia, como diria o Rui Moreira quando fala do Max Ohr, esta condição de ser lugar e significado, desvendar significado na condição distributiva, não é, dos fenômenos. Na verdade, do ponto de vista da divindade, é invertido, porque a divindade coloca as coisas nos seus lugares para que possa ter os objetivos que a divindade deseja. Sim, mas a divindade é a divindade. Vale a pena, então, nesse momento, retomarmos uma frase que tem um sentido quase que bíblico, até porque vai buscar inspiração no Gênesis para ser escrita, mas é escrita
pelo Lefebvre, pelo Henri Lefebvre, um autor com o qual a geografia desde os anos 70, 80 dialoga de forma bastante intensa. Mas Lefebvre, no texto dele, acho que é um dos manuais de lógica mais importantes, entre os mais importantes que foram construídos no século XX, o Lógica Formal, Lógica Dialética, um grande projeto de Lefebvre que, na verdade, deveria ter tido 8, 10 volumes, sei lá quantos, mas ele só escreveu um. Pelo seu comecinho, logo na introdução, num subitem que ele chama de A Árvore e a Rede, ele começa escrevendo um texto dizendo assim: no começo era o topos, e o topos indicava o mundo, pois era lugar. Não estava em Deus, não era Deus, pois Deus não tem lugar e jamais o teve. O topos era o logos, mas o logos não era Deus, pois era o que tem lugar. Tentando traduzir, vamos dizer aqui no nosso português mais tranquilo, que no começo era o lugar. O lugar enquanto uma corologia, um lugar carregado de significados. E o lugar dos homens, o lugar que nós pudéssemos reconhecer, era o nosso mundo. E ele não estava em Deus. Deus não tem lugar. Deus, bom, está para além da ideia de lugar. Hegel fala disso de uma forma magistral, não é? Pois Deus não tem lugar e jamais o teve. O topos era o logos. Isto é, o topos, o lugar, era o entendimento, a lógica, o sentido do pensar. Quando nós invertemos, portanto, a posição do Gênesis e colocamos na constituição da própria civilidade, da própria ideia de humanidade, de humanização do homem, nós vamos entender, então, este movimento em que o caos se torna a ordem a partir da necessidade de se constituir enquanto vida da humanidade. E é nesse sentido, então, que paisagem se torna território. Voltaremos a isso na próxima quarta. Um abraço, até mais.